Agora sim, né? Depois de uma música dessa, né? Vamos fazer a nossa prece, então? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Pai maior, a Maria, nossa mãe, que nos envolva, nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Pedir também aos nossos mentores, gratidão a eles pelo carinho conosco, com tanta dedicação, nos orientando lá no íntimo da alma, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem, da fraternidade, da paz. Nesses instantes, meus irmãos, vamos pedir a Jesus e ao mentor do nosso irmão Bruno, que o envolva, o abençoe em mais um evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare na nossa conversa dessa noite. Possa ser um momento bastante proveitoso para todos nós. E eu creio que o tema ele é muito oportuno e ele vai estar presente na vida de todo mundo. Eu coloquei como título da nossa palestra: Diversidade, somos todos iguais. Parece um contrassenso, né? Uma palavra de cima com a frase de baixo. Mas a gente vai explicar melhor do que a gente vai falar. O que é essa diversidade, por que nós somos diversos uns dos outros, e ao mesmo tempo por que nós podemos nos considerar iguais, em que aspectos nós podemos nos considerar iguais. Então, na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre preconceito, nós vamos falar sobre discriminação, nós vamos falar sobre assuntos que fazem parte, infelizmente, do nosso cotidiano. E muitas vezes nós somos protagonistas, responsáveis por esses tipos de comportamento que nós ainda vemos em sociedade. Para mostrar como que esse tema está presente nas nossas vidas e como que às vezes a gente dá pouco valor e pouco significado a esse assunto, eu selecionei aqui alguns recortes de manchetes do ano passado, desse ano, mas que são mais recentes, mostrando vários tipos de problemas que nós temos relacionados a atitudes preconceituosas e discriminatórias. Então, olha só, mulher é condenada por preconceito religioso contra terreiro de candomblé. Após insultos racistas contra Vini Júnior, torcedores do Valência são condenados. Mulheres ganham menos que homens em 82% das áreas de atuação e salário é em média 17% menor. Homem é morto dentro de ônibus em Curitiba após defender casal vítima de homofobia. Então, olha só nesses 4 recortes aí, 4 noticiários, a gente vê diferentes tipos de preconceitos, diferentes tipos de atitudes discriminatórias, contra a mulher, contra homossexuais, envolvendo a questão de cor e várias outras. Preconceito religioso, e a gente vê mais um monte de outros preconceitos existentes dentro da nossa sociedade, e a gente não presta atenção em quanto isso interfere no nosso convívio com as outras pessoas. Será que nós sabemos respeitar as diferenças? Será que nós nos entendemos como iguais? Então hoje nós vamos falar sobre a igualdade e sobre essas diferenças à luz da doutrina espírita, à luz do cristianismo, tomando como base o maior exemplo que nós temos de civilidade, de generosidade, de acolhimento, que é Jesus. E eu acredito que essa conversa de hoje vai nos possibilitar pelo menos um exercício de autoconhecimento para ver se no nosso dia a dia nós estamos agindo de forma preconceituosa e às vezes até discriminatória.
Então, eu vou ter que trabalhar o tema numa velocidade 1.5, né? Porque o assunto ele é muito vasto, daria para a gente abranger uma série de temas mais específicos dentro desse tema geral, mas por conta do tempo a gente vai dar uma corridinha. Tá? Mas todo estudo, né, eu faço questão de trazer frases e colocar a literatura espírita da onde eu tirei, né, esse conteúdo para que vocês possam depois buscar, né, o livro e se aprofundar dentro desse assunto, porque a literatura espírita é muito rica quando se trata de preconceito, né, discriminação e uma série de outras coisas relacionadas. Então, só para a gente nivelar, né, algumas palavrinhas aí que a gente vai usar muito de forma mais acentuada dentro do nosso estudo, nós vamos começar com algumas definições. Começando com preconceito. Né? Então, o que é o preconceito? É um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. Então, nós elaboramos preconceitos sobre as mais variadas coisas no nosso dia a dia. O preconceito ele é normal. Né? Antes da gente se aprofundar no assunto, a gente às vezes cria uma ideia sobre esse assunto ou sobre uma determinada pessoa, mas à medida que a gente estuda ou que a gente se dedica a conhecer aquela situação, aquele conteúdo ou aquela pessoa, a gente vai elaborando um conceito mais bem fundamentado. Então, o preconceito, ele é uma atitude que não tem um fundamento sério, porque ele não tem uma base lógica, uma base racional. É aquela ideia rápida que a gente cria sobre as situações ou as pessoas, sobre uma primeira imagem que a gente tem delas. Então, o preconceito ele faz parte, de certa forma, da nossa vida, mas o grande problema é quando a gente mantém essa ideia preconcebida e não cria espaço dentro da nossa alma para poder analisar as coisas de forma mais aprofundada e conhecer verdadeiramente o outro. E aí a gente fica preso na superficialidade e isso nos leva muitas vezes a termos atitudes discriminatórias para com o próximo. O que é a discriminação, então, que está muito vinculada ao preconceito? Discriminar é segregar, tratando essa pessoa de maneira diferente e parcial por motivos de diferenças que podem ser sexuais, raciais, religiosas. Então, é o ato de tratar de forma injusta. Como exemplo, a discriminação racial. Todo mundo conhece aqui a história do patinho feio, que por conta de ser diferente de todo mundo, né, era deixado de lado. As pessoas, os outros patinhos não conviviam com ele. Né? Então, basicamente, discriminar é separar por conta de uma determinada diferença. Então, a pessoa que discrimina, ela não é fraterna, ela não é acolhedora, ela se mantém dentro de uma ideia pré-concebida. E aí, como está no nosso título, diversidade, somos todos iguais, é importante também a gente nivelar o nosso entendimento aí sobre igualdade. Igualdade vem de uma palavra em latim, equalitas, que quer dizer aquilo que é igual ou semelhante. Então, igualdade é a falta de diferença entre duas coisas, que possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista em comparação com outra coisa ou pessoa. Então vamos pegar essa palavrinha aqui, ó, duas coisas que apresentam o mesmo valor. Perante Deus, todos nós temos o mesmo valor? Alguém duvida disso? Se duvidar, eu acho que a gente vai esclarecer mais para frente também. Né? Então, igualdade é essa falta de diferença entre dois indivíduos. É claro que todos nós temos as nossas diferenças. E por conta dessas diferenças, eu coloquei aqui uma figura que mostra uma outra palavrinha vinculada à igualdade, mas que tem um significado um pouquinho mais diferente, que é a equidade. O que é a equidade? É você dar condições para que uma pessoa, por exemplo, ela alcance um determinado objetivo, sabendo que ela é diferente das demais. Se ela é diferente, ela precisa de recursos que talvez sejam diferentes. Né? Então a gente fornece esses recursos de forma diferente para as pessoas, porque cada uma delas demanda uma determinada coisa para alcançar esse determinado objetivo. E na vida, cada um de nós
temos essas oportunidades de Deus. Cada um tem exatamente aquilo que precisa para poder chegar nesse objetivo maior aí, que é a felicidade, que a gente vai falar mais para frente. Então, igualdade e equidade, elas estão muito vinculadas. Mas igualdade aqui a gente vai trazer para o entendimento, principalmente sobre o ponto de vista divino, né? O tratar de forma igual dois seres. Entendendo que existem diferenças ali. Então, por que nós somos todos iguais? Como que a gente pode entender essa igualdade? Lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou para os espíritos: perante Deus, são iguais todos os homens? E eles responderam: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, por que nós colocamos no título Somos Todos Iguais? Porque perante Deus, nós somos todos iguais. Apesar de nós não nos tratarmos ainda como iguais, Deus nos coloca todos como iguais. Todos nós estamos submetidos às suas leis. Na vida, todo mundo está sujeito a uma doença, está sujeito à morte. As condições de nascimento elas são as mesmas, biologicamente falando. Né? Não existe muita diferença com relação às leis naturais. Todo mundo está submetido a essas mesmas leis. Ainda sobre outro aspecto que a doutrina espírita vem nos esclarecer de forma um pouquinho mais clara, ela diz que nós, espíritos, e aí a gente não está falando mais do nascimento do nosso corpo físico, mas do nosso espírito, todos nós fomos criados simples e ignorantes, como verdadeiras crianças espirituais. E a partir das nossas encarnações, da nossa vinda para o planeta Terra, da nossa volta para o mundo espiritual, isso quantas vezes forem necessárias, a gente vai desenvolvendo os nossos potenciais de virtude, desenvolvendo a nossa inteligência. Então, do ponto de vista espiritual, todos nós partimos de um mesmo ponto, de um mesmo princípio. Deus não criou um mais inteligente que o outro, não criou um bondoso e o outro ruim, porque senão ele seria injusto. Mas ele criou todos a partir do mesmo ponto, simples e ignorantes. E a partir das experiências e das escolhas que nós fazemos, cada um de nós vai desenvolvendo no seu ritmo esses potenciais que nós trazemos dentro de nós. Do ponto de vista espiritual, qual é o nosso fim? A nossa finalidade? A perfeição, a felicidade. Então o objetivo, não só o ponto de partida é o mesmo, mas também o nosso objetivo é o mesmo. Por isso nós somos irmãos. Somos todos filhos de Deus, destinados à mesma felicidade. E o que então nos torna tão diferentes? Né? E essas diferenças são sobre o aspecto físico, psicológico, cultural. Por que existe tanta diferença? Kardec perguntou isso para os espíritos também. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que tem um que entende mais matemática, o outro mais de ciência? Por que uma pessoa é mais egoísta, a outra é mais generosa? Né, se todos nós partimos do mesmo ponto. Olha só o que os espíritos respondem para a gente. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre esses espíritos, ela está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que cada um de nós obramos. Vontade essa que é o livre-arbítrio. Daí, se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, embora nós tenhamos saído de um mesmo ponto, cada um de nós aproveita de forma diferente as oportunidades que Deus nos concede. Isso é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Então, se surge uma oportunidade para mim e surge para o outro, eu posso escolher aproveitar bem essa oportunidade ou deixá-la passar. O outro pode escolher bem aproveitar essa oportunidade ou deixá-la passar. E baseado nessas nossas escolhas, nós vamos caminhando mais ou menos rápido no nosso objetivo. Baseado nessas escolhas, nós trazemos para a nossa vida felicidade ou infelicidade.
nós desenvolvemos mais ou menos rápido a nossa inteligência e a nossa moralidade. Então vejam só, a diversidade ela existe não só em função do nosso livre-arbítrio, mas como também colocam os espíritos pelo tempo de criação que nós temos. Então tem espíritos aí, que já têm uma experiência maior de vida. Jesus, por exemplo, ele não se tornou um espírito puro, um exemplo para nós de uma hora para outra. Ele não foi criado assim. Ele passou por todo esse processo que nós passamos há milênios antes de nós existirmos. Porque quando nós fomos criados, Jesus já era um espírito puro. Então Deus não cria indivíduos diferentes. Cria todo mundo igual. Mas cada um no seu tempo vai aproveitando essas oportunidades e crescendo. Somos preconceituosos? Falei que pelo menos um exercício de autoconhecimento a gente ia fazer hoje. Então, só para descontrair um pouquinho, eu trouxe uma brincadeira, eu sei que vai estar difícil para vocês verem aí atrás, mas aí eu vou falando alto aqui e vocês vão pensando junto comigo. Essa é uma brincadeira que eu fiz com os jovens quando eu trabalhei esse tema há algum tempo atrás, para eles fazerem um exercício se eram ou não, se traziam ou não algumas ideias preconceituosas. Basicamente, eu vou pedir para vocês suporem que a gente está passando por uma guerra nuclear, e eu espero que a gente não passe jamais por isso novamente, e que a gente precisaria colocar dentro de um local seguro aí, mais 2 pessoas para conviverem com a gente durante alguns anos até que toda essa tormenta passasse. E aí eu descrevi aqui alguns perfis de pessoas para vocês escolherem quem são essas 2 pessoas que cada um de vocês vão colocar para ficarem lá convivendo com vocês diante desse processo de calamidade. Então vamos lá, a primeira opção que vocês têm: um negro pastor, teólogo, revolucionário e pacifista condenado por causar desordem pública. Alguém gostaria de colocar esse daí para morar junto? Causou desordem pública, Artesão desempregado, amigo de ladrões, condenado à morte. Será que fez boa coisa? Foi condenado à morte. Homem que fora uma criança difícil, não falou até os 3 anos de idade, era disléxico, reprovado na escola fundamental, anarquista perseguido pelo FBI. Parece ser uma boa opção também, Estudioso portador de múltiplas deficiências causadas por uma doença rara, degenerativa, paralisante e sem cura. Alguns de nós talvez pensem, para que a gente vai colocar a pessoa lá, se a gente não for caridoso. Estudioso que não fuma nem bebe, solteiro, grande organizador, autor de um famoso livro autobiográfico intitulado A Minha Luta. Aí esse aí a gente já pensa assim, parece, tá legal, Moço tímido da adolescência, foi soldado e trabalhador voluntário, filho de aristocratas, teve educação esmerada, engenheiro civil, empresário bem-sucedido, pai de 12 filhos. Excelente opção também, Órfão de pai, tímida, fez voto de castidade e tinha problemas cardíacos. E a última opção para a gente: um viciado em cocaína, especialista em sexualidade, fumante de cachimbo inveterado. Fácil de escolher 2 pessoas? São essas as características que a gente sabe delas até então. Vocês escolheram já? Eu não sei se vocês foram como eu. Quando eu fiz, eu escolhi logo de cara o estudioso que não fuma, não bebe, o moço tímido na adolescência, que é empresário bem-sucedido. A gente vai selecionando umas características assim. Mas vamos conhecer essas pessoas. O negro pastor, teólogo, revolucionário, condenado por causar desordem pública, foi o Martin Luther King, figura que todos nós conhecemos aí. O artesão desempregado, amigo de ladrões e condenado à morte, Jesus Cristo. O homem que for uma criança difícil, que não falou aos 3 anos, foi perseguido pelo FBI, foi o Albert Einstein, um cientista muito famoso. Estudioso portador de múltiplas deficiências, que tinha uma paralisia sem cura, o Stephen Hawking, também um gênio da atualidade. O estudioso que não fuma, não bebe, o que parecia ser uma boa opção, Adolf Hitler. O moço tímido na adolescência, que era um empresário bem-sucedido, pai de 12 filhos, aí, Osama Bin Laden. A órfã de pai, que tinha problemas cardíacos, Madre Teresa de Calcutá. E o viciado em cocaína,
especialista em sexualidade é o Sigmund Freud. Então vejam bem, todos nós conhecemos essas figuras, né? Algumas delas nós admiramos, tanto do ponto de vista moral ou intelectual, mas a gente se deixou levar, talvez, pelas poucas características que a gente teve acesso no começo. E aí a gente fez uma escolha equivocada, criou uma ideia preconcebida sobre aquela pessoa baseada nessas poucas características. Basicamente é isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem uma primeira impressão de uma pessoa e a gente pega a versão sobre essa pessoa sem nunca, às vezes, nem ter conversado com ela. Ou sabendo de algum ponto de discordância cultural, né, alguma escolha diferente dela, a gente cria uma versão sobre aquela pessoa porque ela tem uma opinião que é divergente da nossa sobre um determinado aspecto. Futebol, música, condição sexual e assim vai. E olha o erro que a gente comete ao não dar a oportunidade de conhecer o outro. Então o preconceito, gente, ele é muito perigoso. Ele surge espontaneamente, mas ele só permanece dentro da gente se a gente deixar. Quais são essas causas do preconceito? A ignorância, a falta de conhecimento sobre as coisas. Normalmente a gente discrimina, a gente tem medo daquilo que a gente não compreende. Né? Por isso que está aliado aqui o medo do que é desconhecido logo embaixo. Se a gente não conhece a coisa, a gente cria uma ideia preconcebida. Se aquilo é muito diferente do que a gente está acostumado, a gente se alarma, a gente fica receoso, busca fugir da convivência. Mas por quê? Porque a gente não se permite estudar, não se permite conhecer o outro. E o orgulho, que tem uma opinião diferente da minha, eu sou certo e ele é o errado. Né? A minha escolha é a certa, a do outro não é. Será? E aí, gente, no Livro dos Espíritos e na literatura espírita, nós temos conteúdo para estudarmos uma série de preconceitos e de atitudes discriminatórias que ocorrem na nossa sociedade hoje. Eu selecionei só algumas, né, para que vocês tenham uma ideia, mas obviamente isso é tema aí para mais outras palestras. Né? Mas basicamente eu vou tratar alguns aqui antes da gente encerrar. Machismo, sexismo, misoginia. A gente colocou uma notícia lá, né, da dificuldade de igualdade das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, né, de remuneração. Então olha só o que Kardec perguntou lá em 1857. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Pensando que naquela época o preconceito ainda era muito mais acentuado com relação a essa disparidade homem e mulher. Os espíritos responderam, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, se Deus tratou com igualdade, por que é que nós vamos tratar de forma desigual? De onde provém, então, a inferioridade da mulher em certos países? E a gente vê isso em quase todos os países, alguns em maior proporção, outros em menor. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Olha só que frase forte essa última. Então, à medida que a gente evolui moralmente, intelectualmente, a gente vai entendendo que não faz sentido nenhum, né, essa divergência, essa falta de igualdade de tratamento, ou melhor, de equidade. Né? E aí a gente vai se tornando uma sociedade mais justa à medida que a gente compreende isso. Com relação ao abuso de poder, quantas pessoas, por terem fama, por terem dinheiro, por terem uma condição social melhor, né, não acabam pisando, humilhando as outras pessoas? Então olha o que Kardec perguntou para os espíritos. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? E os espíritos responderam, merecem anátema, reprovação, ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. E aí vem a reencarnação que a doutrina espírita esclarece para a gente.
Então por que eu vou tratar de forma diferente uma pessoa que nesta encarnação talvez apresente alguma diferença com relação a mim, se numa próxima existência, de repente, eu possa nascer sob as mesmas condições que ela? Por que é que eu vou discriminar uma pessoa negra, uma pessoa portadora de necessidades especiais? Como que eu vou vir na minha próxima encarnação? Por que eu vou tratar de forma diferente a mulher? Será que na próxima encarnação eu não posso vir mulher? Né? Então a reencarnação ela nos possibilita esse aprendizado, tendo contato com a dor do outro, com o sofrimento do outro, e a gente vai experienciando isso. E assim a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade e essa generosidade, esse acolhimento que a gente poderia aprender muito bem pelo amor, ao invés de precisar passar pela dor. Homofobia, né? Quantos casos aí de pessoas sendo mortas por terem uma condição afetiva diferente das demais. Então o mundo vê na atualidade, essa é uma frase de Emmanuel, gente, num livro que é muito bom e retrata muito bem esse assunto, que se chama Vida e Sexo. O mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie. Estavam falando sobre a homossexualidade. Somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade devidos às criaturas heterossexuais. Então, o mesmo respeito que um heterossexual deve ser tratado, o homossexual também deve ser tratado. Então, nós que abraçamos a ideologia cristã, a ideologia espírita, a gente não pode ser condizente com atitudes preconceituosas e discriminatórias. O amor ao próximo. Essa é a mensagem de Jesus. Não julgueis, pois, para não serdes julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Olha que frase profunda de Jesus. Primeiro que ele é o maior exemplo de acolhimento que nós temos na história. Um espírito puro, perfeito, inteligência plenamente desenvolvida, moralidade a gente nem se fala. E quem que ele buscou para perto de si? Eram os pecadores, eram as pessoas de má vida, eram as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Ele utiliza numa das suas parábolas mais bonitas a figura do samaritano, que era extremamente mal visto na sociedade da época, como exemplo da pessoa que sabe amar o próximo. Então Jesus causou, né, e causa até hoje uma revolução de entendimento e de comportamentos, chamando a gente a essa necessidade do acolhimento àquelas pessoas que são diferentes de nós por qualquer motivo. E nessa situação em especial aqui da figura, alguém sabe o que se refere a isso daí? Uma certa mulher foi levada, né, à presença de Jesus pelos fariseus, porque tinha sido pega em adultério. E a lei dizia que a mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. E aí então eles levaram para Jesus para testar ele e saber dele, né, o que ele iria dizer. Porque se ele falasse para não apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Mas se ele falasse para apedrejar, ele estaria sendo contra tudo que ele ensinou até então, que é o amor ao próximo. E o que ele fala para aquelas pessoas que estavam lá? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E depois, né, cada um foi saindo aí, né, de fininho, porque não tinha ninguém ali sem pecado, como não temos até hoje, né? Eles foram saindo e aí ele pergunta para a mulher, onde estão as pessoas que te julgaram? E ela fala, eles não estão mais aqui. E ele diz, então eu também não te julgo. O único que poderia julgar, porque é o único que faz tudo perfeito, o único espírito puro ali, que não cometia pecados, ele não julgou. Então por que é que nós vamos julgar a atitude dos outros?
Então, ser diferente, gente, não é um problema. O problema é ser tratado de forma diferente. Ser tratado de forma diferente é discriminação, né? E nós, cristãos, precisamos ser acolhedores. Nós precisamos amar o nosso próximo. Amar o próximo não é amar só as pessoas da família. Amar ao próximo não é amar só aqueles que votaram no mesmo político que a gente. Aqueles que gostam da mesma coisa que nós. Amar é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Então, que possamos, né, seguir o exemplo aqui de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Eu espero que a mensagem, né, ela possa servir de reflexão para todos nós, numa mudança de hábito, de conduta, né, e de trabalho de reforma íntima, para a gente ser cada vez mais feliz. Porque quando a gente ama e a gente acolhe, a gente se liberta desses preconceitos que são uma trava para a nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe. Pessoal, um recadinho. Hoje vai ter a vibração para casa, tá bom? Então, quem puder permanecer no final do atendimento e do passe, será muito bem-vindo, tá bom? Então, agora nós vamos ao sorteio dos livros, né? Aqueles que estão vindo a primeira vez, pegaram lá na entrada uma fichinha com uma leitura, e nessa fichinha tem um número, né, que é o número do nosso sorteio de livros. Então, número 12. Coisa boa. Número 101. Cento e um não? 102. 102 está aí? Pode chegar aqui. Número 53. Número 13. Muito bem. Depois de um evangelho lindo, né? De uma orientação magnífica, posso dizer. Então, agora mais uma vez, meus irmãos, vamos ficar em silêncio, lá no fundo da nossa alma. Mentalizar Jesus, pedindo a proteção e o amparo em nossas vidas. Pedir também a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que derrame sobre nós o seu manto de luz, envolvendo os nossos pensamentos, os nossos lares, os nossos locais de trabalho, enfim, as nossas vidas. Se alguém tiver algum pedido, algum agradecimento, que mentalize com toda a sua força e seu amor, se for do nosso merecimento. Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso,
estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. E que possamos estar juntos na próxima quarta-feira. Boa noite.